Foram 19 dias, olha que moleza aqui, ó, 19. Resposta correta, letra A de alfa. Isso já resolve o problema e aí você pode passar para a questão seguinte. Mas eu quero fazer um comentário sobre essa questão aqui, olha só. Para que eu usei aqui essas informações que o problema deu? Como é muito dedicada, cuida para nunca ficar 3 turnos consecutivos sem sua leitura habitual. E além disso, isso aqui também, ó, nunca consegue ler por 3 turnos consecutivos. Eu não usei essa informação e nem usei essa informação. Essas informações estão aqui para quê? Para confundir o aluno. Que você não tem que usar isso aqui para nada na resolução do problema. Olha. Mas se por acaso você tem aqui informação redundante, informação em excesso, a informação em excesso, às vezes, ela pode resultar numa contradição. Então, veja bem, isso que eu estou falando agora, já acabou a resolução do problema, é letra A, é 19. Se o problema tiver solução, se ela realmente leu nessas condições, foram 19 dias, acabou a história. Agora, poderia ser aqui uma situação de um problema impossível, poderia ser. Isso aqui é para chamar a atenção de vocês para outros concursos, né, outras questões que vocês podem encontrar por aí. Vocês, quando têm informação redundante, vocês podem ter informações que causam uma situação de impossibilidade. Aí você teria uma anulação na questão, né? Quer ver uma coisa? Vamos chamar esses dias de com leitura e sem leitura. Com e sem. Aqui nessa situação, você teve 28 turnos com leitura e 29 turnos sem leitura. É como se fosse assim, alternando, né? Lê um turno, não lê um turno. Lê um turno, não lê um turno. Os números são quase iguais. Então podia alternando os turnos, certo? Mas você poderia ter uma situação assim. Com, sem. Com leitura, com leitura. O próximo não pode ser com leitura porque ela não pode ler 3 turnos seguidos. Você poderia ter um negócio assim, com, sem. Agora o próximo turno poderia ser sem ou poderia ser com. Então vamos fazer o seguinte, qual seria o máximo e o mínimo? O máximo e o mínimo nessas condições aqui, para você ter uma distribuição com leitura e sem leitura. Por exemplo, se eu falasse aqui no problema que ela teve 40 turnos com leitura e 17 sem leitura, iria dar problema. Com certeza iria dar problema. Porque aqui o número de turnos com leitura tá grande em comparação com esse. Não tá vendo que tá grande? Tá, eu vou botar outra situação pior ainda. Se você tivesse 50 turnos com leitura e 17 não, 7 sem leitura. Olha aqui, se eu dissesse que foram 57 turnos, mas nessas condições, 50 turnos com leitura e 7 sem leitura, com certeza ia dar contradição com essas condições aqui, que tem muito turno com leitura. O turno com leitura, digamos assim, em comparação com o sem leitura, o maior valor possível seria 2. Olha só. Se a gente procurar a relação com leitura por sem leitura, vamos ver qual seria o valor máximo e qual seria o valor mínimo dessa relação. O máximo de com leitura seria quando você... com leitura em comparação com sem leitura, seria se você tivesse assim. Com, sem. Com, sem. Com, sem. Quer dizer, 2 turnos com leitura seguidos de um turno sem leitura. Não é isso? Eu estou obedecendo o que ele fala aqui, ó. Não consegue ler 3 turnos consecutivos, no máximo 1 ou 2. Então, a relação com sobre sem teria que dar no máximo quanto? No máximo 2. E no mínimo? Como é que seria o mínimo? Seria, aqui é a mesma coisa, ela não fica 2 turnos sem ler. Então seria essa situação, 1 turno com leitura e 2 turnos sem leitura. 1 com e 2 sem. Ou seja, a
relação com para 100, ela no mínimo teria que dar quanto? 1 para 2, que é 0,5. Então você dividindo o número de turnos com leitura pelo número de turnos sem leitura, você teria que encontrar uma proporção no máximo 2 e no mínimo 0,5. Você não poderia ter aqui 3, por exemplo, esse é o triplo desse, porque isso aqui entraria em contradição com essas duas condições aqui, tá? E nessas condições do problema, tá obedecendo? Sim, 28 para 29 é alguma coisa próxima de 1 para 1, né? Então eu tô obedecendo isso aqui tranquilo. Ou seja, não seria um problema impossível. Mas se você pegasse um problema assim, por exemplo, numa Olimpíada de Matemática, a resposta poderia ser, eles gostam muito de fazer isso, a resposta poderia ser impossível. Não tem como isso aqui acontecer. Mas aqui não, aqui está dizendo que ela fez isso aqui, que ela obedeceu isso aqui. Se ela obedeceu, isso aqui já nos leva à resposta. E eu não precisei usar essas condições. Isso aqui está aqui para me confundir. Mas você poderia ter uma situação de impossibilidade e aí resultaria numa anulação da questão, né? Agora, olha só. Se eu perguntasse assim, é possível ler o livro nessas condições? Eu não sei. Se a pergunta fosse essa, mas não foi essa. Ele falou que leu, então se leu é porque aconteceu já. Então é possível. Ele não está perguntando se é possível ou impossível. Mas se ele perguntasse se é possível ou impossível, aí que aconteceria? Você teria que ou encontrar uma situação de impossibilidade, se tivesse entrando em contradição com isso aqui, ou então, para mostrar que é possível, você teria que exibir uma sequência correta, uma situação em que a leitura foi feita. Então, se perguntasse assim, exibam a forma de ler o livro nessas condições. Se fizesse uma pergunta pior ainda, de quantas maneiras diferentes o livro pode ser lido nessa situação? Eu não sei fazer esse cálculo. É um cálculo complicado. Eu não sei nem por onde começar. Mas aqui, no caso, fica fácil você ver que se você fizer um com leitura e um sem leitura, alternando, porque os números são praticamente o mesmo número, né? Você começa com um turno 100, aí você vai fazendo 100 com 100 com 100 com, você vai completar isso, 29 e 28. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui uma situação de leitura nessas condições que atende o problema. Mais uma vez, repito, isso aqui não precisa fazer para a resolução do problema. O problema já está resolvido. Isso aqui é uma análise adicional sobre essa questão. Olha só, eu vou mostrar aqui uma situação que seria viável você ler nessas condições. Agora eu vou colocar 19 dias, que eu já sei que são 19 dias. Aqui o primeiro dia. São 19 dias, né? Pronto, 19 dias. Digamos que fizesse assim, alternando um sem e um com. Como é que eu vou fazer um sem e um com aqui? Vou fazer com lápis. Eu não gosto de usar lápis. Então, vamos começar. Já que o 100 é uma unidade acima do com, eu vou começar a primeira manhã com 100. E a tarde seguinte eu vou começar com com. Eu vou colocar aqui uma bolinha para indicar o com. Apareceu aqui esse lápis está indicando? Dá para ver aí o lápis marcado, né? Tá. Aí eu vou fazendo isso aqui de forma alternada. Aqui com leitura. Sem leitura, com leitura. Sem leitura, com leitura. Pronto. Se eu colocar à disposição de leituras e sem leituras dessa forma, eu fui alternando um sim e um não. Isso aqui dá exatamente isso. 28 com leitura e 29 sem leitura, né? Olha só, aqui a gente tem com leitura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente tem 9 com leitura. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com leitura e aqui vai ser igualzinho 9 também, né? Um total de 28 com leitura, tá certo? E os que estão em branco são sem leitura. Agora olha só. Se for lido dessa forma, não estou dizendo que foi lido dessa forma. Estou dizendo que é possível ler
desse jeito aqui. Eu estou mostrando uma solução. Eu estou exibindo uma solução. Pode ser que existam milhares de soluções. Eu estou mostrando uma para mostrar que é possível. Tá, então nessa situação, quantas eu estou tendo com leitura? Eu teria 9 manhãs, 10 tardes e 9 noites. Mas o problema falou que não foi assim. Ele falou que foi desse jeito. Olha aqui. Se de 19 dias foram 12 manhãs sem leitura, quantas foram as manhãs com leitura? 7. Se foram 7 tardes sem leitura, quantas foram as tardes com leitura? 12. Para completar 19, né? E se foram 10 noites sem leitura, quantas foram as noites com leitura? 9. Tá, então se o problema falou que foi desse jeito, você teria que ter isso aqui. 7 manhãs com leitura, 12 tardes com leitura e 9 noites com leitura. Mas desse jeito que eu chutei aqui, que eu mostrei uma solução possível, eu tenho uma combinação diferente. Então olha só, aqui eu já tô tendo 9 noites com leitura, já tá certo. Só que aqui tá diferente do que o problema falou, né? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho 9, deveria ter 7. Tem como eu transformar esse 9 em 7 e transformar esse 10 em 12? Tem. É só você fazer o seguinte. Você tem que ler menos manhãs e ler mais tardes. Então, já que está alternado, é muito fácil para mim pegar uma manhã dessa aqui e jogar para tarde. Eu vou pegar essa primeira manhã aqui e vou jogar para tarde. Então, essa primeira manhã, eu não vou fazer a leitura nessa manhã, que eu vou diminuir a unidade. Então, essa leitura que era no turno da manhã, ela vai passar a ser feita no turno da tarde, e eu vou ter que apagar essa bolinha aqui. Pronto, então esse turno de leitura que era de manhã, eu transfiro para tarde. Então, aqui não vai ser 9, vai ser 8. E aqui não vai ser 10, vai ser 11. Ainda não tá do jeito que eu quero desse jeito, 7 leituras de manhã e 12 leituras à tarde. Então eu vou diminuir uma unidade aqui e vou aumentar uma unidade aqui. Ou seja, basta pegar mais uma manhã dessa e transferir a leitura para tarde. Eu vou fazer nessa aqui. E eu posso fazer isso porque eu estou respeitando a regra. No máximo 2 turnos consecutivos com leitura ou 2 turnos consecutivos sem leitura. Então, já que eu comecei com tudo alternado, eu posso fazer isso. Pegar qualquer turno e jogar para o turno seguinte. Porque você vai formar uma lacuna de 2 turnos, não tem problema. Então, fazendo isso aqui, eu consegui dar um exemplo de 7 e 12 aqui. Eu consegui encontrar uma solução onde tem 7 leituras de manhã, 12 leituras à tarde e 9 leituras à noite, como o problema falou. Ou seja, isso que o problema colocou aqui é possível. Portanto, não é uma questão, digamos assim, que poderia ser anulada porque isso aqui é impossível de ser feito. Eu estou mostrando isso porque quando eu peguei essa questão, eu dei essa verificada para ver se caberia uma anulação por causa disso, tá? Mas ela é uma questão que está certinho, é possível que isso aqui aconteça nessa situação. Não estou dizendo que foi desse jeito que aconteceu, mas eu estou mostrando que é possível fazer a leitura nessas condições e eu estou exibindo aqui um exemplo disso. Então a questão dessa na Olimpíada de Matemática, você teria que dar uma conferida dessa, ou mostrar uma solução possível, exibir, ou poderia ser perguntado se isso é possível ou não. E às vezes nem pergunta, você tem que ir lá, em vez de calcular, você tem que dar a resposta. É impossível por causa disso. Tá bom, pessoal? Então a resposta correta, não precisa fazer essa análise toda que eu fiz, isso aqui eu só estou comentando a respeito dos desdobramentos, do fato de você ter informações redundantes. A resposta correta é a letra A de alfa.